sou Simone Castro e começa a partir de agora a edição Piauí do Chef Show, um reality de gastronomia para cozinheiros amadores. Vamos ter aqui o desfile de 9 pratos com o melhor da culinária piauiense. Os candidatos do Piauí estão, animados. Vamos deixar de conversa e vamos agora colocar a mão na massa. Uma vez me disseram que cozinhar é amor que sai da panela. Vamos mostrar agora todo o amor que vocês têm pela culinária e o talento de vocês que trouxe cada um a essa edição do Chef Show Piauí. 45 minutos para preparar os pratos. Valendo a partir de agora. 3, 2, 1, boa sorte! E agora a degustação do prato do Jaciel. Por favor, Jaciel. Olá, gente. Eu trouxe um prato hoje, um prato contemporâneo, que é um papelito de salmão com abobrinha, no prato com os tons terrosos e azul, remetendo ao frutos do mar, onde a gente também está botando Piauí em cima do prato, que é a redução de cajuína. O prato do Jaciel não foi uma boa escolha, ele escolheu um salmão e ele passou um pouco do ponto e pra mim a abobrinha estava amargando e o molho da cajuína não apareceu em nenhum momento pra mim nesse prato. Eu acho que ele foi assertivo na escolha do prato, um pouco da apresentação do prato. Ele ousou um pouco mais do que os outros colegas, que eu acho que deixou a desejar. Acho que com o tempo ele vai amadurecer mais e consegue executar essa receita de um outro jeito que agrade o paladar de mais pessoas. Pecou um pouco em utilizar a técnica do papilote para fazer o salmão, passou um pouquinho do ponto, mas eu acredito que com um pouco mais de vivência, um pouco mais de estudo, esse prato pode ser melhorado, né? Mas fica aqui o meu parabéns para
para essa preparação e eu fiquei é muito bacana ver que os pratos estão se desenvolvendo cada vez mais. E agora aqui na bancada dos nossos jurados do Chef Show Piauí, o candidato Gabriel. Meu nome é Gabriel, eu preparei um T-bone suíno, produzi um dry rub, né, artesanal. Aqui um purê de batatas com crisp da casca da batata, aproveitando o insumo todo. Um barbecue caseiro de goiabada com um toque apimentado. E um confites de tomate com alho. Eu selei o T-bone antes, na manteiga, no azeite, com ervas. Depois levei ao forno para dar o ponto dele. Preparei com muito carinho, muito amor, dedicação e todo o meu esforço, meu empenho está nele. Espero que vocês gostem. Ele não teve uma boa escolha porque ele precisa de mais tempo de cocção e ficou cru, na verdade. Ele trouxe uma ideia maravilhosa que foi reaproveitar as cascas da batata, mas infelizmente não tem sabor, não foi um prato bem apresentado, faltou técnica, faltou sabor, faltou várias coisas. Porque a carne, a proteína, ela veio crua, né? Agora ele foi muito legal essa visão do reaproveitamento, né, de fazer um crisp com a casca da batata, foi um ponto super positivo. Foi um prato de má execução, não foi uma boa escolha e ele precisa ser melhorado um pouco mais. Ele pegou um corte super nobre e lamentavelmente ele estragou esse corte, talvez, né, porque foi servido literalmente cru. É um corte difícil, é um corte grosso, precisava de mais alguns minutos de forno. Eu acho que tem muito a se aprender com esse prato, deixou a desejar no sabor, na textura, né? Eu acho que é uma pessoa que tem potencial e que vai conseguir, ao longo do tempo, desenvolver pratos cada vez melhores. Por favor, candidata Roberta. Eu fiz um carré de carneiro acompanhado de purê de abóbora e farofa. O purê de abóbora eu usei leite de coco e manteiga. A farofa eu usei castanha de caju, farinha panko e castanha do Pará. Porque eu sou paraense, então eu quis trazer alguma coisa da minha origem. E o carré, eu marinei ele no vapor e depois eu selei na manteiga da terra. E tem um acompanhamento que é uma redução de cajuína que eu fiz com rapadura cremosa.
muito bom, né? É um prato com uma apresentação muito bonita, né? Eu vi a presença aqui de flores comestíveis, achei bem moderno. É um carré de cordeiro, um prato, né, saborosíssimo, suculento, porém deixou alguns aspectos a desejar. Acho que faltou um pouquinho de sal a mais no purê de abóbora e no próprio cordeiro também. Muito bonito, a gente vê uma estética maravilhosa dentro do prato, vê o movimento do purê, que ela tentou fazer um movimento muito bem, foi muito bem visualmente executado, deixou a desejar em alguns pontos, né, de sabor, a questão do sal, porque o sal, muitos cozinheiros ainda têm é um mito, né, a gente salga demais a comida, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o tempero aqui, faltou tempero, né? E na questão que ela nos apresentou uma redução de cajuína com rapadura. Foi quase, né? Deveria ter reduzido mais, que era para ficar num ponto mais consistente, né? Como se fosse um melaço, como se fosse um mel, né? Então, foi quase, deixou a desejar em alguns aspectos bem técnicos, mas um prato bem ok. Faltou um pouco de sabor no carré, um pouco de sabor também no purê. A redução de cajuína traz um pouco da lembrança da infância, mas ficou um pouquinho denso, não ficou igual que teria que ficar realmente uma redução mais grossa, mais consistente. Mas em sabor lembrou bastante a rapadura, a cajuína e, ao meu ver, estava muito bom. E agora vamos degustar prato da Vânia. Vem, Vânia! Então eu trouxe para vocês a Maria Isabel e uma vinagrete agridoce para poder acompanhar, saborizar melhor o nosso bode. E esse arroz aqui, ele é feito com caldo do próprio bode. Refogo o bode, deixo ficar um pouco do molho, frito ele, jogo ele, faço aquele processo novamente de passar o arroz, jogar o caldo e a carne. Bota na pressãozinha, fica show de bola para vocês. Espero que vocês gostem, viu, gente? Sabor bem peculiar. Ela trouxe um vinagrete de pimentões vermelho, verde e amarelo, com um molhozinho de limão siciliano, que foi isso que deu uma abertura no prato, deixou ele mais leve, deu uma acidez e tirou um pouco da gordura do prato. Eu particularmente gostei. Poderia ter ficado mais soltinho, mais leve, mas tá bom. O preparo ficou muito bom. O prato ficou muito mais saboroso quando você prova com o vinagrete, deu um punch muito grande no prato, ficou mais saboroso, ficou bem mais leve, né? A única ressalva que fica aqui, mais uma vez, é a questão da estética. Eu achei que tinha um pouco mais de comida no prato, mas a gente tem que lembrar que a gente é nordestino e a gente gosta de comer um pouco a mais, então foi um prato muito legal. Gostei bastante. O arroz em si está muito bom, quando mistura com vinagrete está muito bom. Acho que a carne poderia ficar um pouco mais macia, mas no geral um prato excelente.
gordura, a carne tá al dente. Não foi a melhor experiência para uma Marisabel regional. Deixou muito a desejar, vamos começar pela estética, né? O cheiro verde que a gente usa da finalização, o corte estava muito grosseiro e tinha muito, né? Então às vezes você usa o tempero até para dar uma mascarada, você não consegue sentir o sabor do arroz, o sabor da carne. A carne ela estava um pouco rígida, né? Me pareceu um pouco gorduroso e a participante falou que tinha azeite de babaçu e que eu também não consegui identificar no prato. Creio que o prato traz um pouco da essência da cozinheira também. Está muito simples, os cortes estão simples, a carne está preparada de um jeito simples. Acho que faltou mais técnica, falta mais aprendizado. E é isso. Deixou um pouco a desejar, mas está relativamente bom. E agora o prato que vai ser apreciado pelos nossos jurados é o prato da Caterine. Por favor, Caterine. Eu fiz para vocês uma Marisabel caldosa, né? Um prato típico bem piauiês mesmo, a Marisabel. E eu gosto bastante de um arroz mais molhadinho e eu decidi fazer essa Marisabel caldosa. Fiz também uma farofa de banana, feita na gordura do bacon. E apresentei ela na casca, mostrando que a gente pode utilizar todos os insumos de um alimento, né? Tem a casca de banana e a banana na farofa e também foi apresentada em cima da casca, né? Então o prato todo é comestível e espero que vocês gostem. Tivemos a oportunidade de provar agora aqui a Marisabel, da candidata Caterine. Um prato que foi muito bem executado, eu acho que está bem saboroso. Porém, tiveram algumas falhas técnicas, né? Eu acho que a casca da banana, com uma proposta muito bonita de aproveitar 100% o ingrediente, acabou deixando a desejar, ficou um pouco amargo e para mim acabou roubando um pouco do sabor do prato em si. Um arroz cremoso, mas ficou ainda com um pouco um gosto de creme, não consegui identificar se era um creme de leite, alguma coisa que ela colocou, mas foi um prato bem ok.
né, bem legal. Boa sorte. Ela deixou a desejar um pouco nessa farofa, apresentação, porque ela disse que tinha colocado casca na farofa, banana, e eu também não senti nenhum desses ingredientes nessa farofa. Eu senti um pouco do sabor do bacon, mas a banana em si não tem em nenhum momento. Ela fugiu totalmente. Faltou técnica na farofa, faltou um pouco de técnica também na Marisabel. A apresentação estava boa, mas eu acho que o que ela quis apresentar de reaproveitamento não surtiu muito efeito. E agora vamos receber o prato do candidato Júnior. Por favor, Júnior. Pessoal, eu trouxe para vocês uma peixada de surubim, que é um peixe que representa o nosso estado do Piauí. É um peixe que nada nos rios Parnaíba, Rio Puti. É uma fonte de renda de muitas famílias. E sem contar que é um peixe delicioso. E lembrando, foi com azeite de coco, que é outra fonte de renda do nosso estado do Piauí. O arroz também com azeite de coco. E não pode faltar o pirão, que é outra fonte de renda, a farinha da roça. Então eu trouxe para vocês tudo do estado do Piauí, representando nesse prato, que é uma peixada de surubim com legumes, batata e cenoura, cebola, pimentões. Espero que gostem desse prato. E lembre o nosso estado do Piauí e os rios Parnaíba e Puti. Gente, esse surubim tá espetacular, tá fantástico. Assim, eu viajei no tempo, assim, eu tava aqui comentando com os meus colegas, eu senti assim, o gosto da infância, eu lembrei da casa da minha avó, que ela realmente fazia esse peixe. Tá, o preparo tá assim, espetacular. Só pecou na questão da louça que ele usou, mas é um prato com muita representatividade piauiense. Parabéns! Ficou algo muito gostoso, realmente o pirão, o arroz, o peixe, todos estão acho que no ponto certo e o tempero também, né? Acho que a gente foi muito feliz em provar esse prato. Como a colega falou, acho que faltou uma apresentação a mais, um pouco mais requintada. É um prato que dá para apresentar, né? De sabor ele está num alto nível, acho que a apresentação faltou evoluir um pouco mais. Mas o colega está de parabéns. Ele pecou na apresentação, poderia ser uma louça de barro, para lembrar realmente nosso Piauí, nosso estado. Mas de apresentação não foi muito boa, mas em relação à proteína está excepcional, com bastante sabor, com textura, cor, maravilhoso.
gente vai conhecer agora o prato preparado pelo Vinícius. Vinícius, pode entrar. Então, pessoal, o meu prato ele é uma massa fresca. Eu fiz um ravioli, ele é recheado com um cordeiro. Esse cordeiro ele foi marinado num molho de tomate e algumas ervas frescas, manjericão. Eu também fiz um requeijão fresco. Eu acidifiquei o leite, o coalho que sobrou eu bati no liquidificador com manteiga, com um pouco de creme de leite fresco e parmesão. Eu fiz também uma redução de cajuína, acho que vocês já ouviram muito essa palavra hoje. Eu fiz uma redução de cajuína para poder dar uma equilibrada, mais agridoce. Fiz um crocante com as castanhas também e finalizei com um pouco de parmesão e coentro. Sabores, juntando tudo casava muito bem, o molho, o salgadinho do molho, já com o recheio que ele estava bem frio, o cordeiro estava assim maravilhoso, bem desfiado, um prato muito bom, parabéns. Foi um prato bem apresentado, sabor marcante, não deixou a desejar em relação à apresentação, um pouquinho salgado, mas era para ornar com cordeiro que estava leve de sal. A massa passou um pouquinho do ponto, mas é uma coisa normal para uma apresentação tão rápida. E eu gostei. Acertou no ravioli, no ponto, na textura, no sabor, né? A gente acha que o molho está um pouco salgado demais, depois dentro está um pouco menos sem sal. Quando come tudo junto, ficou muito harmonioso, digamos. Tem algumas falhas simples de execução, acho que é uma pessoa que tem um potencial muito grande também e merece, acho que, atenção. Parabéns, Vinícius, é isso aí. Aqui está o nosso troféu, eu entrego aqui para os nossos jurados. Vamos ver o que tem aqui, né? O resultado. Quero dizer que aproveitem essa experiência Chef Show. Façam do Chef Show Edição Piauí um aprendizado e uma vitrine para a vida de vocês. Foi um prazer conhecê-los todos. Mas quem vai para a Bahia representando o Piauí? Vinícius! Claro que a gente vai agradecer aos nossos parceiros. Muito obrigada ao Senac, transformando vidas. E a gente vai agradecer também esses jurados profissionais que sabem tudo. Mais do que saber, amam gastronomia. Olá, eu sou Renata Chaves e está no ar mais uma edição do Band Chef Show, um reality show gastronômico que está percorrendo o Norte e Nordeste em busca do novo talento culinário que ao final da competição irá receber o título de Chef Show Norte e Nordeste. Em cada etapa, vocês vão conhecer os 10 candidatos de cada estado que vão concorrer a uma vaga para a final. Na etapa de hoje, diretamente de Pernambuco, por motivo de força maior, apenas 6 candidatos, 6 guerreiros vão concorrer a essa vaga, vão brigar contra o tempo, vão ter que mostrar seu talento e ainda agradar os jurados.
Pernambuco é um estado conhecido pelas belezas naturais e a diversidade cultural. O Carnaval e o São João de Caruaru são conhecidos em todo o Brasil. Quando o assunto é culinária, a variedade e criatividade são grandes marcas. A gastronomia pernambucana tem influências portuguesas, africanas e indígenas. Tudo isso aliado a ingredientes regionais e sem deixar de fora os frutos do mar. Saborear a comida pernambucana é uma aventura com gosto de quero mais. Para vencer o Chef Show, o candidato precisa ter talento e determinação, porque só um vai receber o título de Chef Show pernambucano. Vamos conhecer agora os 6 candidatos, os 6 guerreiros que vão participar dessa competição. Shirley Vasconcelos tem 34 anos. Para ela, a necessidade de cuidar dos filhos a fez entrar no mundo da gastronomia. Luana Thaís, de 24 anos, acredita que a gastronomia oferece a possibilidade de conhecer lugares e pessoas novas. Gleibson Ruben, de 33 anos, já é dono de um delivery e quer aprimorar ainda mais o trabalho dele. Ricardo Rodrigues tem 35 anos e a cozinha o motiva a criar pratos para as pessoas que ama. Diógenes Júnior, de 31 anos, gosta de sentir sabores e cozinhar para a família. E Henrique Cordeiro, de 38 anos, para ele cozinhar é um ato de amor. Agora chega de conversa, né, gente? Vamos conhecer os jurados que vão avaliar esses candidatos. Antônio Nogueira é formado em gastronomia. Ele atua na área há mais de 10 anos. O que eu espero ver aqui são técnicas bem executadas, porque através delas é que a gente vai ver a criatividade e o domínio de cada participante em entregar o prato que ele mesmo escolheu. O chefe Guilherme Freitas é formado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Há 8 anos trabalha como professor e consultor de gastronomia. O que eu espero ver dos participantes é respeito à execução das técnicas, certo? Muita habilidade envolvida e principalmente sabor em cada etapa. Carol Rocha é formada em administração e há 26 anos atua no cenário gastronômico de Pernambuco, com passagem por renomados restaurantes do estado. Eu espero que os competidores coloquem nos seus pratos todo o amor pela gastronomia, como também a sua criatividade. Cada candidato vai ter 30 minutos para preparar um prato e a receita é a escolha deles. Estão preparados? Sim! Então começa agora! Eita, que agora eu vou ver o que aqui Luana tá preparando. Luana, me conta aqui, o que é isso aqui que tá parecendo tão gostoso? Então, é um prato vegetariano e eu escolhi fazer o que chama de nhoque pelado. Ele é o recheio que vai nos raviolis mais tradicionais, que é ricota e espinafre, sendo que aí são as bolinhas de ricota e espinafre, molho de tomate caseiro e queijo parmesão. E aí eu vou gratinar, servir com a massa. Praticamente um polpetone vegetariano. Isso. Adorei, delícia. Agora eu quero saber de Diógenes. Diógenes, conta pra mim essa coisa linda e colorida, o que é isso? Frango xadrez, uma das minhas comidas favoritas, e hoje eu resolvi fazer esse prato aqui. Ai, sua comida favorita? Minha comida favorita. Eu acho que vai virar a minha também. Ah, que ótimo. Mexe aí pra eu sentir o cheirinho. Ai, que delícia.
Gente, agora eu vou falar com o Shirley, que fez a receita mais a cara de Pernambuco, né? Bolo de rolo. Shirley, me conta, por que você decidiu fazer bolo de rolo? Justamente para representar Pernambuco, né? Bolo de rolo é o patrimônio imaterial de Pernambuco, então eu quis trazer, e eu sou confeiteira, aí quis trazer uma sobremesa que representasse Pernambuco assim. Parabéns, Shirley, adorei a ideia. Atenção, competidores, faltam 15 minutos. Gente, por favor, dá um close aqui nesse camarão que o Henrique preparou. Ai, que delícia. Qual vai ser seu prato, Henrique? Conta pra gente. Eu vou fazer uma pescada amarela tropical, no qual eu estou usando frutas com frutos do mar. Aí de acompanhamento vai ter um arroz de camarão e um purê de banana da terra. Pode ficar só pra mim? Pode. Ah, eu quero. Ricardo, o que é que você está preparando aqui, hein? Que delícia é essa? Aqui é um pirão de leite com queijo coalho e manteiga de garrafa. Misericórdia, e você vai servir isso com o quê? Me conta aí, o que é isso? Um filé mignon suíno, uma carne de sol de filé mignon suíno, com cebola caramelizada e vinagrete de abacaxi. Já tô com fome, viu? Isso vai ficar muito bom. Vamos lá. Gleibson, olha só que show. O que é isso, Gleibson? Estou fazendo um filé mignon ao poivre, que é um filé mignon ao molho à base de pimenta em grãos. Certo. Estou fazendo um arroz com brócolis e vou finalizar com uma farofa de bacon. Tudo que brasileiro gosta, né? Que brasileiro arroz, gosta. carne e farofa. Perfeito. Atenção, competidores, faltam 5 minutos para o término. Cozinheiros, tempo encerrado. Larguem os pratos, panelas. No próximo bloco, a gente vai saber o resultado final dessa competição, hein? Será que todo mundo conseguiu terminar a tempo e conquistar o paladar dos nossos jurados? Espera aí, hein? Não sai daí não, que a gente volta já. Estamos de volta com o Chef Show. Agora os nossos jurados vão experimentar os pratos e por ordem de sorteio vamos chamar primeiro a nossa querida Shirley.
O meu prato foi bolo de rolo e eu escolhi esse prato por 3 motivos. O primeiro, porque eu quero representar Pernambuco nessa competição e o bolo de rolo é um patrimônio imaterial de Pernambuco. Em segundo lugar, porque eu sou confeiteira, então eu também queria representar a confeitaria nessa minha escolha. E em terceiro lugar, mas não menos importante, porque o bolo de rolo ele me traz assim uma lembrança como um abraço. São várias camadas abraçando ali ele e me lembra a minha família, que a gente gosta de estar muito unido, muito junto, muito abraçado. Então, foi esses 3 motivos que me fizeram fazer o bolo de rolo hoje. Shirley, obrigado, parabéns pela escolha. A gente entende quando a gente tem uma competição e está todo mundo ali para os pratos salgados, a ousadia que é fazer um bolo, inclusive sair da temática de cozinha quente, fazer um bolo, mesmo bolo de rolo em tão pouco tempo. Parabéns pelo desafio, parabéns pela coragem, pelo trabalho entregue. Existem alguns pontos que a gente falou aqui entre a gente e, consequentemente, você tem que levar em consideração o tipo de acabamento que você está fazendo. A gente sabe que o bolo de rolo é um bolo que precisa de um descanso e o tempo da prova não permite isso, né? A gente levou isso em consideração, tá bom? Você entregou um produto de qualidade, você está no caminho certo e a gente tem muito a agradecer e a falar sobre o trabalho que você entregou. Shirley, parabéns, né, por trazer o bolo de rolo apresentando no concurso e acredito que deve ter sido uma escolha fácil para você pelas características que você apresentou e você está de parabéns. Shirley, parabéns, viu, pela escolha, certo? A massa estava muito bem feita, tá? A gente sabe os pormenores de fazer uma execução que tem uma certa complexidade. Eu, só para ser um pouquinho chato, pegaria e ainda tentaria fazer uma leve repaginada. E outra coisa também, né? Uma pitadinha de sal na massa, só para realçar um pouquinho o sabor. Quando eu digo repaginada, acrescentar alguma essência, alguma raspa de algum cítrico, alguma coisinha só para dar um tchan e ter o seu toque especial do bolo. Mas, de resto, maravilhoso. E agora é a vez de Luana Thaís. Então, o prato que eu escolhi fazer hoje foi um nhoque pelado com molho de tomate rústico e acompanhando uma massa de linguine. Eu escolhi fazer esse prato porque eu me inspiro muito na cozinha vegetariana. Eu fui vegetariana por muito tempo e eu acho que a gente tem poucas opções de coisas, assim, de produtos bem saborosos na cozinha vegetariana. Eu queria trazer esse desafio então eu fiz o nhoque pelado, ele nada mais é do que o recheio que iria no ravioli, sendo que sem estar coberto pela massa do ravioli. Então é a própria ricota e espinafre, eu faço as bolinhas e gratino com o molho de tomate. Luana, parabéns, viu, pelo prato, tá? Toda a sua proposta foi muito bem coerente. O molho estava muito bem feito, o recheio, o tempero da ricota estava muito bem feito. Se eu fosse fazer também um pormenor, você falou que o nhoque de ricota, ele servia de base como recheio de um ravioli. Você poderia ter feito o ravioli, porque quando você fala assim, nhoque com o macarrão, apesar de tudo estar se combinando, é como se você estivesse servindo massa com massa, certo? Mas tirando isso, ponto de cozimento, tudo foi muito bem feito, muito bem entregue, tá bom? Parabéns. Luana, parabéns. Eu adorei seu prato. Achei que a entrega a ser vegetariana está muito bem colocada e atual, né? Onde a gente tem muitas pessoas hoje aderindo a essa alimentação. E a composição realmente do linguine com o molho de tomate, que estava muito bem feito. E mais vocês chamando de nhoque. Eu pensei que era um polpettone. E aí eu achei a combinação muito boa. Você está de parabéns. Excelente prato. Luana, muito obrigada pelo preparo. Quando a gente fala de uma comida com restrições, seja tirando glúten, tirando lactose, tirando proteína animal, tirando carne, enfim, a gente tem ao mesmo tempo uma oportunidade e alguns riscos. No caso da harmonização por antagonismo, a acidez, a proteína, um molho bem feito, eu acredito que
O ponto alto ali, na verdade, é o teu molho. Tá. Ele tem a capacidade de trazer a elegância e o equilíbrio entre todos os ingredientes, e se ele tivesse ali com qualquer tipo de erro, ficaria fatal no seu prato. Não foi o que aconteceu. Você entregou, independente de toda a preparação, o nhoque pelado, assim como está sendo nomeado, um escândalo aí de sabores, que deixa a gente surpreso quando a gente se alimenta. Porque quando a gente espera um alimento que tem algum tipo de restrição, a gente está esperando que ele seja abaixo. E a gente fica naquela expectativa de, eu vou dar um crédito, porque afinal de contas não está trabalhando com isso. Mas deixou a altura de qualquer prato sem restrição. Parabéns. E agora é a vez de Ricardo Rodrigues. Eu fiz um filé mignon suíno, que antes eu curei ele para tornar ele uma carne de sol, com um pirão de leite, com queijo coalho e manteiga de garrafa, e também fiz uma vinagrete de abacaxi com coentro e cebola roxa. A minha inspiração para fazer esse prato foi buscar as referências da comida nordestina. E eu acho que a carne de sol representa muito essa culinária. Eu dei uma repaginada fazendo essa carne de sol de uma carne suína, mas eu acho que combinou muito com a culinária nordestina. Eu acho que também a vinagrete ficou bem refrescante, combinando com a carne suína. A ideia de composição do prato ficou muito boa. Se ter utilizado a carne de porco foi uma agradável surpresa, onde mundialmente se aumenta o consumo dessa carne, né? Realmente no ponto de carne de sol ela estava excelente. Todo o trabalho estava muito bem feito, eu fui acompanhando bancada por bancada, né? Só que eu deixaria o pirão um pouco mais fluido, né? Um pouquinho mais fluido e com um pouquinho mais de tempero. Foi unânime aqui o que a gente falou sobre o pirão. E ele tem um ponto responsável de equilíbrio, como eu falei de outros participantes aqui, em relação a trabalhar com um conjunto de tudo. Ele funciona assim muito bem, como a gente falou, como a Carol falou, como o Guilherme ressaltou, no conjunto como um todo. Ele sozinho ele não se venderia. Agora é a vez de Diógenes Júnior. Eu escolhi esse prato, o frango xadrez, porque é um prato que eu gosto. Ele fez parte da minha vida e já fazia muito tempo que eu não comia, então eu resolvi fazer esse prato hoje aqui. Tenha cuidado quando for trabalhar com a culinária asiática, tá? Que os vegetais, eles têm que ficar um pouco mais al dente, eles passaram um pouquinho do ponto, né? Na verdade, quando a gente junta tudo tem que se sentir e nada sobressair, certo? O uso do abacaxi grelhado foi muito bem pensado. A proposta de misturar o arroz com amendoim estava muito boa, mas eu senti que o tempero que você colocou, ele deu uma leve queimadinha no arroz. Eu prestaria atenção no ponto do frango, né? Eu acho que o ponto do frango ele merecia ser um pouco menos, e no arroz. O arroz estava bom, a entrega com o amendoim estava bom, porém realmente o tempero dele que foi usado, ele passou um pouquinho do ponto. Vem pra cá, Gleivson Ruben. Bom, o prato que eu escolhi foi um filé mignon ao poave, que é um molho à base de pimenta do reino em grãos. E fiz também um arroz com brócolis e uma batata crocante. Eu escolhi esse prato, confesso que foi a terceira vez que eu fiz ele. A primeira vez eu fiz aqui no Senac, em sala de aula, gostei muito. A segunda vez eu fiz em casa, minha família adorou. E a terceira vez foi aqui. Espero que os jurados tenham aprovado o prato. Eu estava conversando com os meninos e, na minha concepção, o filé, para ser o ponto, ele estava mais para menos, né? Ele teria um tempo maior de cozimento. E no molho, né, no molho stick poave, ele estava um pouco glaçado. Então, se você deixasse ele mais fluido, você tem uma entrega melhor. Bem inteligente ter colocado carne, molho, uma guarnição. Na verdade, 2 guarnições, levando em consideração a batata. A batata estava num ponto bem bacana também. Quando você fala do au poivre, a gente tem uma outra referência do prato, baseados na técnica e na história desse prato. Aí tem um breve equívoco, mas meramente pela escolha do nome. Então, se tivesse um outro nome no prato, você não teria essa crítica contra. Toda vez, isso vale para todos, de maneira geral, né? Lembrem-se de realçar o que é principal do prato, que é isso, é a proteína.
Então, deixa ela um pouquinho mais centralizada. Normalmente, dentro da montagem do prato, a gente sempre direciona para o canto superior direito do prato. São técnicas que a gente se aplica. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem a obrigação de saber, mas já para pontuar, certo? Para ela não ficar somente um do lado do outro. De maneira geral, estava muito saboroso, né? O ponto não era o ponto, eu gosto do a menos, mas não era o ponto. Mas, de resto, é o que os dois jurados também apontaram. Parabéns, viu, pelo prato. Eu escolhi fazer um prato com peixe, né, com frutos do mar. Aí eu escolhi fazer uma pescada amarela tropical, no qual eu quis fazer uma junção dos elementos regionais, banana, abacaxi e manga, junto com a pescada amarela e uns camarões. Aí eu fiz 2 guarnições, que foi um arroz de camarão ao vinho branco e fiz também um purê de banana da terra. Para finalizar, eu acrescentei um pouquinho de raspas de limão para deixar mais cítrico o prato. Eu escolhi fazer esse prato porque eu gosto dessa junção de frutas com frutos do mar, acho bem legal. E espero que vocês tenham gostado. Os sabores estavam muito bem construídos, certo? O ponto do peixe também foi algo de bastante benfeitoria, né? Elogios, certo? Tenha cuidado, sempre limpe o camarão, tá? Ele ainda estava com, pelo menos os pequenininhos ainda estavam com as visceraisinhas, certo? De cima. E como você já tinha um prato, sugestão minha, certo? Como você já tinha um prato com caldo, tá? Um arroz cremoso não seria tão interessante. O arroz mais soltinho, refogado com os camarões seria ok. E o purê, ele estava um pouquinho pedaçudo. Talvez se você transformasse numa mousseline, batesse com creme de leite, deixasse ele bem lisinho, processasse, né? Ficaria mais interessante, certo? No resto, maravilhoso. Henrique, parabéns aí pela ousadia e pela composição de sabores. Mas eu concordo com o Guilherme quando o purê de banana, ele poderia se transformar numa mousseline, ele deixaria seu prato realmente mais leve, né? Eu também, como uma orientação, prestaria atenção na composição da apresentação, porque num prato que se tem muitos elementos, a gente tem que ter cuidado para não brigar, né? Porque aí você precisa entender quais são os elementos principais que precisam se destacar, né? Mas o sabor do peixe estava incrível, o ponto também, e a ousadia de você ter finalizado com a raspa de limão siciliano, ele realmente realçou o sabor do prato em si, a composição de tudo junto. Henrique, o seu prato eu vou começar a fazer a crítica de cima para baixo. Vou trocar a ordem. Se você não tivesse trabalhado com raspa de cítrico, certamente você ia ter os pontos negativos de alguns erros de execução pesando contra você. A gente tem toda uma textura, quando a gente fala de contraste, de ter um elemento macio, de ter um elemento fluido, de ter um elemento crocante e fazer esse equilíbrio. Todos estavam muito próximos a isso. Só que a raspa de limão fez com que a banana não parecesse pesada, fez com que o coco ficasse elegante ali no molho do peixe, fez com que o prato como um todo tivesse essa referência de tipo, tem o ácido, o fruto do mar, a fruta e toda aquela questão aromática presente bem bacana, ousada no seu prato. O purê de banana, eu discordo um pouquinho dos meus companheiros aqui. Ele tem o ponto positivo de ser pedaçudo. Eu só trocaria, de fato, como o Guilherme falou, de não ter o arroz sendo um arroz cremoso, para não ter essa competição de quem é a textura pedaçuda mais importante de dentro do prato. A manga cortaria em pedaços menores, distribuiria, mas isso é questão de apresentação e a gente vai tendo uma jornada em relação a isso da apresentação do prato. Mais bacana, não perde essa veia da mistura de fruta e frutos do mar, não. Foi bem bacana. E agora chegou a hora da verdade. Quem será que venceu, hein? Só pode ter um vencedor, né? Será um vencedor ou uma vencedora? E agora? Agora é com vocês, jurados. E o finalista, que irá representar Pernambuco em Salvador, no Chef Show da Band é... Ricardo! Ricardo! Parabéns, Ricardo! Gente, esse aqui, ó, é o nosso vencedor, Ricardo. Ele venceu com um prato carne de sol suína, com purê de queijo e vinagrete de abacaxi. Maravilhoso! Parabéns, Ricardo. Receba o seu troféu. Bom, foi ótimo participar do programa. Eu realmente não achava que iria ganhar, porque todos os participantes desempenharam muito bem e eu estou extremamente feliz em representar Pernambuco nas finais do Chef Show.
vai ser ótimo representar esse estado com essa cultura maravilhosa e vamos para ganhar. E esse foi o Chef Show Pernambuco, um programa cheio de sabor, delicioso e imperdível. Para saber quem são os outros finalistas, continue acompanhando a programação da Band.